Olá, seja bem-vindo à sexta aula do nosso módulo Aprendizagem de Alta Performance. Aqui é Thiago Vidotto. E nessa aula eu quero contar para você como você deve estudar livros, videoaulas e conteúdos práticos. Coisas muito diferentes. Livros, aulas e conteúdos práticos. Tenho aqui um passo a passo. Vou até consultar alguns momentos aqui porque tem muita coisa. Mas o que eu quero dizer? Cada estratégia que eu passei para vocês aqui vai funcionar de um jeito para essas formas de estímulos, vamos dizer assim. Não é porque você vai só ouvir, você vai só ler, você vai fazer. Tá? Elaboração. Aquilo que eu falei de você entender a informação, conectar em memórias, porque você está fazendo perguntas, como e por que alguma coisa acontece. Isso é muito bom, manter essa curiosidade. Mas, para alguns casos, não vai ser tão útil. Tá? Por exemplo, para fazer exercício de matemática, de cálculo. Você não vai falar por que esse sinal está aqui. Até pode ser útil. Mas o mais interessante é você tentar realizar o exercício, fazer ele sozinho. Lendo o livro, e sim, elaboração, espaçamento, prática de lembrar, pode fazer. Videoaula, elaboração, às vezes não vai dar tanto certo. Agora, aula presencial, vai dar. Você pode perguntar para o professor, mas isso é isso? Na videoaula você vai mandar uma pergunta, às vezes no fórum, não é respondido, né? Depende muito do curso que você está. Então, o que importa mais aí é a prática de lembrar e a tarefa prática, de você colocar em prática o conteúdo, caso seja uma coisa tipo marketing, por exemplo. O curso aqui do Canva. Né? Você está aprendendo alta performance, então você tem que fazer. Não tem como ter alta performance vendo um curso. Né? Tem que ver e fazer. Isso é muito óbvio, mas muita gente não entende. Não adianta. Eu estou falando tudo isso aqui para vocês. Se vocês entenderem, mas se não fizerem, não vai ter resultado. Beleza? Então vamos lá. Livros. Passo a passo para você estudar um livro. Vou pegar um livro. Vai ser mais fácil de mexer. Pegou o livro. Eu vou começar esse aqui ainda. As leis da natureza humana. Não comecei. Primeira coisa que você vai fazer. Olha o sumário. Introdução, domine o seu lado emocional, transforma a autoestima em empatia, veja por trás das máscaras das pessoas, determine a força de caráter, papapá. Você vai olhar tudo isso. Quero que você leia todo o sumário. Introdução. Chegou na introdução. Eu quero que você folheie todo o capítulo de introdução. Pô, Thiago, mas você tem texto. Beleza. Aqui não tem nem cabeçalhos. Uma introdução mesmo, não tem cabeçalhos. Vamos usar o próximo capítulo aqui, domine seu lado emocional de exemplo. Aqui já temos cabeçalhos. Atena interior. Vou continuar. Ó, interpretação. Tem uma outra coisa aqui. Um destacado. Chaves para a natureza humana. Interessante. Continuo. Viés de confirmação. Reconheça seus vieses. Massa. Adoro isso. Etapa 2. Cuidado com os fatores inflamatórios. O que é isso? Interessante. Ganhos e perdas repentinas. O que eu estou fazendo? Estou lendo cabeçalhos. Apenas. Estou folheando o capítulo e lendo cabeçalhos. Se você está estudando, por exemplo, cálculo, se você está estudando biologia celular, se você está estudando estatística, arquitetura, moda, qualquer coisa, no final do capítulo, do livro, didático, né, livro de faculdade, vai ter perguntas. Então você olha para o sumário, olha para o capítulo, olha os cabeçalhos, leia os cabeçalhos, se tiver figura, olha as figuras, e no final, leia as perguntas. Leia as perguntas para saber o que é mais importante. Você meio que está construindo ali na sua cabeça uma ideia do que vai vir. Isso é fundamental, porque você vai saber o que é mais importante durante o estudo. Em vez de você simplesmente começar do começo e sem saber o que vai vir. Aqui você já sabe mais ou menos o que está vindo. Exatamente isso que eu quero para você. Você vai entender a estrutura do livro, o que vai ser abordado ali. Olha, eu acabei de ler essa parte de viés cognitivo. Eu já estudei muito viés cognitivo. Muito. Acho isso interessantíssimo. Com isso, eu tenho a capacidade agora de, quando eu estiver estudando, já sei que vai vir essa parte de viés. Já está preparado aqui na minha cabeça. A engrenagem já está rodando. Vai ficar mais fácil integrar informações.
Aí você começa a ler. Como que você vai ler? A gente já falou. Toma nota, tá? Não tenta resumir o livro inteiro, beleza? Grifa só se tiver estratégia por trás. Consultar, verificar depois o que você estudou, enfim. Certo? Isso é o jeito de estudar um livro. Durante o processo. Terminou, fechou o livro, faz a prática de lembrar. Free recall. O que é free recall? Você tentar lembrar sem nada de consulta. Vai ter um papel em branco que você vai tentar lembrar do que você estudou. Vai, terminou o capítulo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Terminou? Olha, corrige. Vê se você lembrou do jeito certo. Tiago, não lembrei de nada. Então reestuda. Você não aprendeu nada. Ah, Tiago, mas eu vou ter que fazer isso toda vez então? Não. Você tem que fazer a elaboração enquanto está estudando. Porque você não deve estar prestando atenção, você não deve estar entendendo a informação. Tem que focar mais durante o estudo, então. Se você não está lembrando de absolutamente nada no final, nada, você não está prestando atenção, você não está entendendo. Tem que voltar alguns passos. Fez o free recall, prática de lembrar, sem consulta, sem pistas, você pode depois pegar o sumário daquele capítulo, olhando os cabeçalhos e ir escrevendo tudo que você lembra quando você lê cada cabeçalho. Essa é uma estratégia para quem não consegue fazer o free recall, que é a prática de lembrar sem nenhuma pista. Então você pega o livro, vai olhando os cabeçalhos, aí você escreve o cabeçalho, ah, é isso? Viés, aí você escreve. Tudo que você lembra sobre viés. Entendeu? Bem legal fazer isso. Não se esqueça de corrigir as informações. Tá? Videoaulas. Você pode, sim, assistir videoaulas em 2 vezes. Você já deve estar fazendo isso aqui comigo. Não vai ter problema, não vai afetar o seu aprendizado. Olha que mágico. Não afeta o aprendizado. Você assistir uma aula em 2 vezes. Tá? Então fica tranquilo, pode continuar. Ótimo. O que pode prejudicar um pouquinho é a sua nota. Tomar notas, né? Que você vai ter que escrever muito rápido. Então, tem esse lado. Mas, tudo bem. Vai escrevendo o que o professor está falando. Aquelas coisas que você acha mais importantes. Escreva um pouquinho sobre as histórias também. É importante para você consultar depois. Terminou a videoaula? Faz um free recall também de tudo que você lembra da aula. Corrige com as suas anotações. Aula presencial. Toma nota do que o professor está falando. Aí a aula presencial é o lance, o bicho. Escreve tudo que você puder. Por quê? Porque você vai focar mais, caso você não foque só ouvindo, e você vai ter um material para consultar depois. Certo? Tiago, mas eu não consigo escrever tão rápido, eu tenho que digitar. Digite, então. Beleza? Não precisa escrever à mão, não. É muito mais difícil escrever à mão, muito mais demorado. A gente não consegue escrever tão rápido quanto a gente ouve. Tá? Beleza? Pensou em alguma coisa, começou a integrar as informações, fez a elaboração. Como que isso aqui acontece? Por que isso aqui acontece? Tenta responder na carteira. Não conseguiu? Professor, como que isso acontece? Professor, o que é isso exatamente? Faça as perguntas do professor. Se você não consegue responder, pode perguntar. Façam isso, aproveitem. Ah, Thiago, mas eu tenho vergonha, tenho ansiedade. Gente, ninguém tá nem aí. Você acha que daqui 60 minutos alguém vai lembrar da pergunta que você fez em sala de aula? Você acha que alguém vai... Daqui 2 anos, ninguém vai lembrar de nada. Nem do que estudou. Quem dirá de você fazendo a pergunta? Dane-se. Dane-se, faça perguntas. É para você isso, para o seu futuro. Isso que importa. Não deixa as pessoas tirarem a possibilidade de você ter alta performance. Jamais. Pergunta. Se o professor não conseguir responder, onde você acha que eu posso estudar isso, professor? Marca a referência e vai estudar. Terminou a aula, vá para casa, né? Vai viver tua vida. Revisa as suas notas. Como que revisa? Tampa e faz um cue recall, com pistas. Beleza? Não precisa fazer prática de lembrar de tudo lá, dá para usar as suas anotações. Tiago, mas é uma aula muito teórica, não teve nada disso, não tomei nota de nada. Então você vai ter que escrever o que você lembra, só que você não vai conseguir corrigir. Então vai ter que ter um livro. Tá? Por fim, conteúdos práticos. Esse é o lance. Conteúdo prático não adianta ficar lendo, estudando. Beleza? Não adianta. Então, por exemplo, eu estou estudando viola caipira. Eu tenho um violão só, não tenho viola caipira ainda. Não comprei. Gastei muito meu violão, estou esperando um pouco.
mas eu estou estudando o ritmo da viola caipira no meu violão. Não é a mesma coisa, óbvio. Mas eu estou praticando. Ao praticar esse ritmo, eu estou aprendendo melhor ele. Só que não é só isso. Eu estou prestando atenção no que eu estou fazendo. A viola caipira é um ritmo muito doido que você faz com essa mão aqui. Ó. E você abafa, sabe? E eu vejo que eu estou errando sempre o último abafado. Eu faço mais devagar e tento. De forma espaçada. Todo dia eu pratico um pouco. E ao mesmo tempo eu tento me corrigir. Melhorar o movimento que eu faço. Nessa mão, também tem um movimento, e nessa mão. Um dos exemplos, um instrumento. Você tem que praticar e perceber o erro. Então corrigir. Tiago, mas como que eu corrijo? Eu vi um vídeo de um cara no TikTok ensinando. Ele mostra todo o ritmo devagarzinho. Eu fiquei parando o vídeo 1000 vezes até pegar. Foi isso. Marketing. Fazer uma página de vendas. Eu falo isso porque eu sei fazer isso. Não a página em si. O design eu não sei fazer. O design eu não sei. Mas eu desenho a página de vendas. Como que faz isso? Estuda e faz. Vai desenhando. A pessoa está ensinando, vai fazendo a sua página. Quer desenhar um curso? Vai desenhando o curso. Enquanto a pessoa está ensinando. Você quer saltar mais alto? Veja o que a pessoa fala e coloque em prática. E vai tentando corrigir. Por isso que é bom ter um personal, uma pessoa para te ajudar. A pessoa vai falando, essa execução é isso aqui que você tem que fazer. Esse movimento. Uma coisa muito interessante é pular na caixa. Eu faço crossfit também. E pular na caixa é uma coisa que sempre foi muito de boa para mim. Até o dia que minha personal falou que um dia uma moça pulou lá na caixa e ela perdeu... Não vou falar isso, senão vocês vão passar mal. Mas foi trash o negócio que aconteceu. Foi foda mesmo. E aí depois eu fico, que pariu, isso pode acontecer, cacete, que bizarro. E agora eu tenho mais cuidado, sabe? Mas antes eu pulava, não tava nem aí. E aí agora eu presto mais atenção. E aí agora eu presto muita atenção em como meu joelho se movimenta, como que meu pé se movimenta para pular na caixa. Eu tenho mais consciência. E aí às vezes a personal fala, ó, você tem que fazer mais isso. Aí eu arrumo, sabe? Levantar a ponta do pé para pular na caixa. Não pular o pé assim, senão ele se encosta e cai na frente. Tem que praticar. Conteúdo prático tem que praticar. Escrever melhor tem que praticar. Ler melhor tem que praticar. Fazer cálculos tem que praticar. Tudo. E falando em cálculos, exercícios. Para a galera das exatas aí. Como vocês vão fazer isso? Vários livros. Todos. Eu diria. Né? Que tem esse aspecto didático. Para faculdade, graduação, faculdade, ensino médio, escola. Vai ter resolução de exercício. Vai ter. Tem que ter. Você precisa fazer um exercício. Você estudou a parte conceitual, viu mais ou menos como tem que fazer o exercício. Você vai fazer a prática de lembrar resolvendo exercícios. Você não consegue. O que você faz? Veja um exemplo resolvido. Quais são os passos? Primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Por exemplo, cálculo de desvio padrão. Como você faz? Primeiro, você tem que tirar a média de todos os valores do grupo amostral. Depois você subtrai a observação da média. Na verdade, o valor menos a média para todas as observações. Depois você leva tudo ao quadrado. Depois você soma tudo e divide pelo número amostral. Você tem a variância. Depois você tira a raiz quadrada. Isso é o desvio padrão. Por que eu sei isso? Porque eu trabalho com isso. Então, eu só sei esses passos porque eu pratiquei muito. Esse é o passo a passo do exercício. Agora você tem uma equação. Como que você preenche cada dado do exercício? Como que você traduz aquele exercício numa equação? Tem que praticar. Não sei fazer? Olha o exemplo resolvido. Olha, esses são os passos. Tenta resolver. Tiago, não estou conseguindo. Olha, faz esse aqui nesse aqui, no seu exercício. Olha o exemplo resolvido, escreve como você faria nesse aqui. Vai consultando. Termina, tem o resultado, tá certo, passa pro próximo. Tenta fazer sozinho. Não consigo. Olha o exemplo resolvido. E assim vai. Tenta resolver seguindo o padrão do exemplo resolvido. O mais interessante é você tentar resolver, comparar com o exemplo resolvido, ver que você saiu mal, tentar fazer de novo, sem consultar, ver que você acertou e aí você passa para o próximo. Tá? Mas eu estou falando essa parte de você ficar olhando para o exemplo resolvido enquanto você vai fazendo,
para casos mais complexos, né, que a pessoa não consegue acompanhar ou tem mais dificuldade mesmo. Tem gente que tem mais dificuldade e é normal, tá?